todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje daremos início à dissecação do peso da glória. Especificamente, conversaremos hoje sobre o capítulo 2, intitulado de Aprendizado em Tempos de Guerra. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Vamos ter em mente o contexto deste sermão de Lewis, que foi durante o início ali da Segunda Guerra Mundial, especificamente falando, em outubro de 1939, considerando a grande inquietação que trouxe para os estudantes de Oxford. Muitos se perguntavam se deveriam começar ou mesmo continuar os estudos sem realmente grandes chances de poder concluir. Muitos, por outro lado, questionavam-se e questionavam a outros se eles deviam estar ali estudando enquanto outros de seus colegas estavam indo morrer na guerra. Como eles poderiam pensar nesses assuntos quando a própria Europa corria perigo? Aí vem a primeira pergunta que baseia todo o capítulo. Como eles poderiam ser tão fúteis e egoístas para pensar em algo além da guerra, algo que não fosse relacionado à guerra? Lewis afirma que, como cristãos, devemos ter em mente que estamos constantemente avançando em direção ao céu ou ao inferno, e considerando isso, qualquer outra coisa pode ser considerada como uma atividade leviana, mesmo em tempos de paz. Considerando isso, então, vem outra pergunta. Deveríamos então pensar em outra coisa além do céu? O capítulo no geral gira em torno dessas duas perguntas. E Lewis afirma que mesmo se tentássemos, não iríamos conseguir fazer isso. Isso porque tanto o cristianismo quanto o alistamento militar, eles não excluem a nossa vida humana. Considerando a nossa natureza e o meio em que vivemos, nós temos necessidades que podemos considerar naturais, mundanas, como comer, dormir, beber, ganhar dinheiro, conversar com outros seres semelhantes. Por outro lado, nós também temos em nós uma essência originada no divino. Então nós temos sim também necessidades espirituais. Nós somos seres espirituais. A vida de alguém após a conversão consiste em fazer a maior parte das mesmas coisas que fazia antes, mas com um novo espírito. Todas as nossas atividades naturais serão aceitas se forem oferecidas a Deus, mesmo a mais humilde delas, assim como afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer assim bebam, comam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então não é que o cristianismo simplesmente substitui a nossa vida natural por uma nova vida. É antes uma nova organização que cultiva esses materiais naturais para os seus próprios fins sobrenaturais. A onipresença da obediência a Deus na vida cristã é, de certo modo, comparável à onipresença de Deus na dimensão espacial. Por quê? Deus está presente em toda a parte, completamente preenchendo cada ponto do espaço. Então, assim também deve ser a nossa vida cristã, a nossa obediência a Deus em qualquer parte, em qualquer ponto da nossa vida como seres humanos. O apóstolo Paulo diz às pessoas para continuarem a cumprir suas tarefas. O próprio Jesus compareceu a casamento, providenciou vinho para atender a necessidade das pessoas naquele momento. Então, em nenhum momento, Jesus desconsiderou a natureza humana e as relações sociais ali. Então, não podemos tornar o cristianismo como algo à parte do nosso cotidiano e considerar apenas as coisas consideradas sagradas em oposição ao que é considerado mundano. Lewis pontua 3 inimigos mentais que a guerra levanta e soluções para eles. Primeiro, ele diz que é o entusiasmo, que é a tendência de pensar e refletir sobre a guerra demasiadamente. E ele afirma que a melhor defesa é reconhecer que a guerra realmente não levanta um inimigo novo, problemas novos, ele apenas agrava um inimigo velho, ou seja, a fome já existia mesmo em tempos de paz, as doenças, os problemas financeiros, as mortes, mas a guerra ela acaba trazendo tudo ao mesmo tempo, ou nos rodeia com esses problemas de maneira que a gente não consegue mais ignorar. O segundo inimigo é a frustração,
o sentimento de que não teremos tempo de terminar aquilo que começamos. Mesmo em tempos de paz, não é raro nós nos pegarmos dizendo: caramba, eu não tenho tempo para fazer isso, por mais que eu queira. Eu não vou conseguir terminar a tempo. Agora é tarde se eu quiser fazer determinada coisa. Isso definitivamente não é para mim. Então, seja na paz ou na guerra, nunca dedique sua virtude ou sua felicidade ao futuro, naquela expectativa de que quando eu irei concluir. O presente é o único tempo em que algum dever pode ser cumprido e que alguma graça pode ser recebida. O trabalho feliz é mais bem realizado pela pessoa que considera seus planos de longo prazo de uma forma leve e que trabalha de momento a momento para o Senhor. O terceiro inimigo é o medo. A guerra nos ameaça com a morte e a dor, mas não existe, segundo Lewis, uma questão de vida ou morte para nós, e sim uma morte dessa ou daquela maneira. Iremos morrer por uma bala de metralhadora ou por um câncer daqui a 40 anos? E aqui ele levanta a questão: o que a guerra realiza em função da morte? Ela certamente não a torna mais frequente, porque 100% de nós iremos morrer um dia, né? E essa porcentagem não pode ser aumentada. A guerra apenas adianta uma quantidade de mortes. E certamente quando o fatídico dia chegar da nossa morte, não fará muita diferença quantos anos nós deixamos para trás. Aí vem a questão: será que a guerra aumenta a probabilidade de uma morte dolorosa? Lewis diz: duvido. O quanto me é possível imaginar aquilo que chamamos de morte natural é precedido por sofrimento, e um campo de batalha é um dos poucos lugares em que se tem uma razoável possibilidade de morrer sem dor alguma. Ele levanta mais uma pergunta: será que a guerra diminui nossas possibilidades de morrer em paz com Deus? Ele afirma: não posso acreditar nisso. Lewis afirma que a única coisa que a guerra faz é nos lembrar que a morte existe, que ela vai chegar um dia para nós. Que a única razão de um câncer aos 70 anos ou uma paralisia não nos assustarem é o fato de que nós esquecemos dela. Lewis ainda diz que se o serviço militar ativo não levar uma pessoa à reflexão, a querer se iluminar, a querer se arrepender de algo que fez ou deixou de fazer, ele não consegue imaginar outra situação que o faça. Porque se alguém não consegue se preparar para a morte, podendo ser alvejado a qualquer momento, em que mais momento da vida ele vai conseguir fazer isso? Mas então, Sara, o cristão ele deve ir à guerra se for convocado? Sim. Lewis afirma o seguinte: um homem poderá ter de morrer por seu país, mas nenhuma pessoa deve, em nenhum sentido exclusivo, viver por ele. Dai a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, já disse Jesus. A guerra torna a morte real, e isso seria considerado como uma de suas bênçãos pela grande maioria dos cristãos do passado. Eles achavam bons para nós estar sempre conscientes de sua mortalidade, e estou inclinado a pensar que eles estavam certos. Toda a vida animal em nós, todos os esquemas de felicidade que estão centrados nesse mundo, sempre estiveram fadados ao fracasso. Seria então a vida de um erudito fútil, a vida de um acadêmico sem sentido? Lewis defende que não, porque esses anseios, esses apetites pela arte, pelo conhecimento teórico, por seja lá qualquer for coisa que você queira fazer, elas têm o potencial de ampliar nossa visão de Deus. Lewis defende que Deus não nos deu nenhum apetite à toa e que eles têm grande capacidade de progredir a nossa visão sobre Deus. Mas ele também alerta sobre a grande dificuldade do erudito. A vida intelectual não é o único caminho para Deus e nem mesmo o mais seguro. Isso porque podemos nos tornar amantes do conhecimento, do nosso conhecimento, mais do que da coisa conhecida, e ter prazer não no exercício dos nossos talentos, mas de que eles são nossos e na reputação
que eles nos trazem. Cada sucesso na vida do estudioso aumenta esse perigo, e se isso se tornar irreversível, ele deverá então desistir do seu trabalho acadêmico. O momento de arrancar o olho chegou. Ele diz isso em uma alusão a Mateus capítulo 5, que fala sobre se o olho direito fizer pecar, arrancar, jogar fora, porque é melhor perder um dos membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Lewis ainda defende que esse momento de cortar e jogar fora, de abandonar qualquer que seja a coisa, é um acidente na nossa caminhada cristã. Não deve ser o início. Embora Lewis reconheça sim que o caminho do conhecimento pode ser um caminho perigoso para a vida cristã, ele defende que ainda assim busquemos conhecimento. Por quê? Muitos pagãos estão aí fora querendo pregar e jogar sobre nós filosofias, e que se não embasarmos direito, a gente pode acabar caindo. A própria Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nós, enquanto cristãos, que aqueles conseguem, estudar um pouco mais que outros, possam conduzir os seus irmãos menos alfabetizados, menos informados, para que nenhuma filosofia falsa se estabeleça em nosso meio. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.